Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de ovos. E quem vai trazer o atual cenário nesse final do mês de outubro para nós aqui do Notícias Agrícolas é a Juliana Ferraz, pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda conosco aqui, Juliana. Muito obrigada, Letícia. Olá a todos. Juliana, a gente já está no dia 28 de outubro. Como é que está a demanda nesse final de mês pelos ovos, né? A gente vê as carnes, de uma forma geral, principalmente a bovina e a suína, com preços aí subindo ainda no final do mês, né? Mesmo sendo o final do mês. Então, como que fica aí a demanda pelos ovos? Bom, Letícia, essa semana, mais especificamente hoje, houve uma melhora nas vendas de ovos, então o pessoal relatando que a procura melhorou no comparativo com a semana passada, principalmente sexta-feira, que teve uma queda bastante acentuada, e houve um aumento hoje na faixa de R$ 2 aí do que estava sendo praticado na semana passada. Então, isso é um movimento positivo, mas ainda assim está muito aquém do esperado pelo setor. E, Juliana, com esse aumento, né, nesse dia de hoje, nesse dia 28 de outubro, a quanto que está valendo a caixa de 30 dúzias de ovos brancos, para a gente ter uma noção? Em São Paulo, que é a principal região produtora, está na faixa aí de R$ 94,00 a caixa, né, com 30 dúzias, mais ou menos. Certo, e esse valor em relação ao mês passado, é um valor que teve aumento, é um valor que teve queda? É um valor que teve alta, uma alta expressiva, né, quando a gente compara a parcial de outubro com setembro. Então supera a casa dos 2 dígitos, né? Mas ainda assim, se a gente for avaliar pelo lado do custo de produção, é uma alta ainda muito insignificante e incapaz de cobrir as despesas aí com os principais insumos da atividade. E, Juliana, apesar então desse aumento de preço que a gente teve, né, em relação ao mês passado, em relação à semana passada, se a gente pegar um espaço de tempo mais curto, como que está o andamento desse mercado? A gente teve essa alta de R$ 2 no dia de hoje, mas em relação à última quarta-feira, como que ficou essa movimentação? A movimentação de preço em relação à última quarta-feira é de queda, quase queda de 1%, né? Então, aí o mercado ele voltou a se recuperar hoje. Então, houve uma queda bastante acentuada na sexta-feira, e essa semana, hoje especificamente, um aumento aí de R$ 2. Mas, como eu já disse, né, Letícia, é um aumento ainda muito, muito inexpressivo, né, para o setor de modo geral. Na comparação com o movimento de alta dos preços de milho e farelo de soja, a proporção desses aumentos realmente não é condizente, né? Não, não são, porque o milho e o farelo eles têm subido numa intensidade muito maior, né? E eles já vêm no movimento de escalada de preço desde 2018, que se intensificou em 2019, e esse ano está mais alto ainda. Então, assim, o pessoal tem reclamado bastante, tem sido bem penalizado por conta desse aumento, desse custo, né, com esses insumos. E, Juliana, a gente falou da questão da demanda, né? Mas como que está a oferta de ovos no mercado nesse momento, nesse final do mês de outubro? A oferta de ovos maiores ela está um pouco mais restrita por conta desse movimento de calor, dessa intensidade do calor, então que afeta a produção das poedeiras, então está um pouquinho em falta os ovos maiores, mas a gente ainda tem uma oferta bastante grande de ovos menores, e isso acaba atrapalhando um pouco a comercialização dos ovos maiores, e aí dificulta o repasse de preços. E essa oferta, né, apesar da gente ter essa diferença entre os ovos extra e os ovos pequenos, se a gente colocar isso tudo no mesmo balaio, a oferta ela está equilibrada com a demanda ou tem alguma disparidade, o que pode estar ajudando a reduzir, a puxar para baixo esses preços? A gente tem uma oferta confortável, né? Então, a oferta ela tá bastante, quando a gente
junta, né, todos os produtos, todos os tipos de ovos, a gente percebe que a oferta ela supera a demanda. A oferta de ovos maiores ela está um pouco mais restrita, né, um pouco mais ajustada, mas no geral a oferta de ovos ela supera a procura aí dos últimos dias. E falando então, né, nessa questão do mercado, a gente tem uma oferta um pouco maior do que a demanda, a gente tem custos de produção alto. Isso significa que já tem produtores, né, avicultores trabalhando no vermelho, Juliana? Tem sim. A gente tem ouvido relatos de produtores que alegam estarem trabalhando com margem negativa, né? A gente vê aí um baixo excedente de soja no mercado interno, produtores de milho vendedores de milho bastante retraídos nas vendas, pessoal de olho aí no clima, no estoque também. Então, isso tem feito com que os custos, né, com esses insumos pressione bastante o produtor de ovos, tanto que o poder de compra é o mais baixo de toda a série histórica que a gente acompanha aqui, que é desde 2013. E na questão de demanda, voltando um pouquinho, né? Agora, nesse final de ano, a gente tem a indústria de produtos natalinos, como panetones, chocotones. Essa demanda já começou a se mostrar para o mercado de ovos, Juliana, ainda que de forma tímida, ou não? O mercado ainda não foi buscado por esse setor? Esse movimento ele está acontecendo, mas ainda de uma maneira bem tímida, é bem sutil ainda, e foi insuficiente, né? Está sendo insuficiente para alavancar os preços dos ovos. A gente espera que isso melhore, né? Isso comece a ficar mais visível a partir das próximas semanas, né? Novembro, aí a gente já começa a se aproximar aí do período festivo de Natal. Então, aí a gente espera que sim, que esse movimento ele acabe ganhando mais força nas próximas semanas. E a gente, então, já está se encaminhando para o final do mês de outubro. O que a gente pode esperar para o mês de novembro, Juliana? Tendo esse cenário aí das carnes com preços elevados, tendo essa possibilidade da indústria buscar mais os ovos para essa produção voltada para produtos natalinos, o que a gente pode conjecturar nessa situação? Uhum. A expectativa do pessoal é que haja uma melhora, né, nas cotações e nas vendas, consequentemente também dos ovos. Isso porque a gente tem um movimento de alta nas carnes, então isso é um fator que pode influenciar aí nas vendas de ovos. A gente viu esse movimento no final do ano passado, então é uma possibilidade, pode acontecer. A gente espera também que a venda de ovos destinada para a fabricação de produtos natalinos também possa dar um pouco de fôlego aí para o setor. E associado a isso, atrelado a isso, a gente tem também muitos produtores já começando a fazer descartes, né? Por conta justamente do aumento no custo de produção, de estarem trabalhando com margem negativa. Então, o pessoal já está cogitando aí, e alguns não só cogitando, como já iniciando descartes de galinhas mais velhas, e algumas até com idade ainda produtiva significativa. Certo, então, só repassando, há uma possibilidade de melhora nos preços dos ovos agora para o mês de novembro, somando todos esses fatores, né? O possível incremento na demanda por parte da indústria desses produtos natalinos, uma melhora no consumo da população por causa da alta dos preços das carnes e seria o fator principal essa redução na produção, Juliana, esse pé no freio por causa da pressão dos custos de produção? Sim, com certeza. Eu acho que a venda de produtos natalinos ela pode dar um fôlego, o aumento das vendas de ovos devido ao aumento, né, dos preços das carnes também é uma possibilidade que a gente não descarta, porque a gente viu isso no ano passado, então isso pode acontecer, mas principalmente por conta da redução da oferta. Eu acho que a redução da oferta é o que vai ter um peso maior aí para definir qual vai ser o parâmetro e o padrão de preços aí no próximo período. Certo, Juliana, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço.
Estivemos aqui, portanto, com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CPEA, trazendo um panorama do atual momento do mercado dos ovos. De acordo com ela, apesar de ter tido um aumento neste dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, em relação à última quarta-feira, o preço da caixa com 30 dúzias de ovos brancos em São Paulo apresenta queda, né, nessa última semana de quase 1%, mas o preço que a gente tem hoje, segundo a Juliana, de R$ 95,57 na caixa com 30 dúzias de ovos brancos, é em torno de 10% a mais do que se via no mês de setembro, na média do mês de setembro. Mas ainda assim, segundo ela, esse preço ainda não consegue trazer uma margem lucrativa, né, para o produtor, para o avicultor, que está muito pressionado pelos custos de produção puxados pela alta da soja e também do milho. E segundo a Juliana, tem produtores já fazendo descarte de poedeiras, e não só das poedeiras mais velhas, mas também de algumas ainda em idade produtiva, justamente por causa dessa pressão com os custos de produção. De acordo com a Juliana, para o mês de novembro, há uma expectativa de melhora nos preços, principalmente por essa questão do produtor colocar um pé no freio na produção para tentar se aliviar um pouco desses custos de produção, mas também pela possibilidade de aumento de consumo da população, por causa da alta dos preços das carnes, principalmente a bovina e a suína, e também de um incremento na demanda pelo setor industrial que produz produtos natalinos, como panetones e chocotones. Então, portanto, essa demanda deve começar a se aquecer mais a partir agora, então, de novembro. Eu termino por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.